Bom, pessoal, sejam bem-vindos a esse encontro que a gente faz toda quinta-feira, chamado Dominando Demanda. Sempre bom lembrar o objetivo do porquê a gente está aqui. Então, eu criei esse encontro porque encontros como esse mudaram minha carreira. E as pessoas que eu encontrei ao longo do tempo, uma delas está aqui com a gente hoje, mudaram minha forma de pensar e de executar e, enfim, eu acho que conhecimento e relacionamento são coisas muito poderosas assim, na nossa profissão, né? E aí tem relações que a gente cria que vão além do trabalho. Com o Leão já é além do trabalho. Leão já pegou minha filha no colo, já tomou um café junto, por aí vai. Então é muito legal como essas relações de longo prazo vão se estabelecendo. Então, sejam bem-vindos todos que estão ouvindo aqui agora e os que vão ouvir mais tarde. Hoje nós vamos falar sobre o porquê marketing não funciona, quando ele não funciona, se ele não funciona. Então, eu trouxe uma pessoa aqui que gosta do tema, que gosta de provocar esse tema, meu amigo Rodrigo Leão. Leão, seja bem-vindo, sinta-se em casa, dá um oi para quem está ouvindo agora e vai ouvir depois. E aí já conta brevemente, para a gente falar bastante, um pouquinho da sua trajetória, o que você está fazendo agora, o que você já fez. Então, conta um pouco para a gente aí. Bom, prazer a todos, uma ótima tarde. Espero com vocês aqui estar dividindo as experiências desde a época que eu me formei lá na Engenharia Naval na Poli, depois passei por várias startups, abri a minha, depois trabalhei junto na Trade Force, depois ela foi adquirida pela Axera, e aí junto com a empresa fui junto dentro desse processo. Logo mais, a Neogrid adquiriu a Axera, e aí, dentro dessa trajetória, nessa última trajetória, eu acabei ajudando, né, junto com o time, a abrir capital na Bolsa. Então, foram momentos muito importantes, né, de uma carreira que começou na indústria e que terminou muito focada, né, mais de 10 anos só em tecnologia e olhando muito, muito, muito forte para produto, marketing e vendas, né? Hoje eu tenho uma dedicação especial, né, principalmente aconselhando, fazendo consultoria e todos os processos de M&As, tanto de compra como parcerias de joint ventures e aquisições. Então, é um processo muito gratificante, né? Porque parece uma evolução de toda a experiência que eu fui tendo dentro desse processo. E hoje vai ser muito legal porque o Vitor me convidou para um tema que eu adoro, né? Quando você chega na empresa e tem sempre um gênio que fala que marketing não funciona. Eu adoro quando falam isso. Então, para a gente poder tocar esse primeiro assunto, eu queria colocar um ponto importante aqui, Vitor, que é Manda bala. a essência do marketing, né? Quando a gente olha para uma área como marketing, a gente tem que lembrar por que a gente está dentro da companhia, né? Por que existe o marketing? E a maior parte das pessoas acaba esquecendo. Ela sai correndo atrás de livros, atrás de uma série de playbooks que são adaptados para negócios específicos e não focam no negócio delas. Pior ainda, ao invés de focar em conhecer bem o produto, estruturar um ICP, montar todo um pricing, um formato excelente de execução de vendas, para que seja um onboarding legal, olhar para todo esse pós-venda e depois criar os processos de upsell e cross-sell, todo mundo está preocupado com o quê? Está preocupado em encher funil, está preocupado em criar conteúdo, né? E o principal, cadê a venda? Né? Por que todas as vezes o marketing entra em xeque? Se marketing não está gerando venda, gente, desculpa, está errado. Vocês estão focando no lugar errado. Ah, mas está fazendo. A gente está desenvolvendo nosso branding. A gente está legal pra caramba. Vai falar isso para quem é dono de uma startup. Vai falar isso para quem está hoje contando, né, o seu rico dinheirinho para poder investir no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano. Se não tiver venda, é dinheiro jogado no lixo.
Só que o que acaba acontecendo? A gente acaba pulando muitas etapas desse processo. E o grande ponto dessa estruturação é que, se você pula todos esses processos, o que você acaba, no final, colhendo? Primeiro, um ciclo de vendas gigantesco. Um investimento em redes sociais monstruoso. Uma estruturação e um processo de área de vendas totalmente deturpado e super custoso. E o principal, né, Vitor? Que eu acho que você já trabalhou comigo, você sabe o quanto que eu bato nessa tecla. Você quer ver quando o marketing não está funcionando, ou quando a estrutura não está azeitada, é quando você chega numa área que deveria estar te entregando cases e ninguém tem história para contar. Você quer realmente aumentar o awareness daquela companhia, né, para você poder reduzir seu ciclo, para você poder estruturar um processo melhor e não ter que ficar dependendo única e exclusivamente de cold call, cold e-mail, a gente estava falando disso, né? E aí, essas estruturações você vê todos os dias. Você quer ver por que o marketing não funciona? Abre sua caixa de e-mail. Quem daqui já recebeu? Olha, você ainda não viu meu e-mail, lembra de mim? Você acha que se eu lembro de você, eu ia estar lendo o e-mail? Né? São máquinas de vendas e estruturas hiper antigas. E o pior, pergunta para essas mesmas pessoas que estão criando todas essas ações, aí eu vou botar vários aspas aqui, essas ações de marketing, essas campanhas burras, campanhas que não têm solidez na base. Por quê? Porque elas mesmas não gostam de receber. Isso é a coisa mais básica do planeta Terra. Se você não gosta de receber, se você não gosta da estruturação que está sendo exposta para você, como é que você faz isso dentro da companhia? E para piorar, né? Dentro da própria companhia, as pessoas, por não ligarem para marketing, não estão nem aí o que estão fazendo na área de marketing. Por quê? Porque não acreditam. Porque se elas estivessem próximas, com certeza elas não iam deixar acontecer um negócio desse. Né? Um processo totalmente desviado, uma falta de capacidade, né, de um processo inteligente. Marketing, quando a gente constrói com classe, com inteligência, com sensibilidade, enxergando o que tem lá do outro lado, primeiro a gente tem que pensar em relacionamento. A gente tem que pensar em como a gente vai criar a confiança do outro lado para que a gente possa realmente abordar, seja um produto, seja um serviço, para a gente poder concretizar numa venda. E não, de verdade, acho que aqui a gente pode falar nu e cru, né, Vitor? A palhaçada que acontece hoje, que é uma geração infinita de conteúdos, sem nexo, para públicos que as pessoas não têm noção. E quando você chega para dentro de casa e pergunta, por que você está produzindo esse conteúdo? Para quem que você está produzindo esse conteúdo? Para que você está construindo esse conteúdo? Né? São coisas muito óbvias. 5W2H. Não precisa ser muito gênio. E nós estamos falando com pessoas que, assim, tenho certeza absoluta que tem isso na veia. Só que, infelizmente, no momento que cai no dia a dia, cai numa pressão e acaba pulando certas etapas. E aí, a conclusão de tudo isso que eu estou falando é rios de dinheiro jogados no lixo. A área de vendas nunca funciona. Estruturação dos processos de funil, meio do funil, fechamento e estruturação dos processos de entrega desse valor percebido pelo cliente, para depois você fazer o processo de upsell e cross-sell, tudo jogado no lixo.
Às vezes nem tem. Porque não tem tempo. Por quê? Porque a meta, normalmente, hoje, né, da maior parte das empresas, principalmente falando de estruturas de tecnologia, aí estou falando de B2B, é o quê? Encher funil. Você fala assim, não, mas cadê a venda? Não, mas a venda está na área de vendas. Como assim está na área de vendas? Você está louco? Se não vendeu, cara, joga fora. Realmente, aí vou lá, né? Volta para a frase fantástica que é assim: marketing desenhado dessa forma não funciona. Não vai funcionar nunca. E eu acredito que, de verdade, esse nível provocativo que a gente está trazendo aqui é justamente para a gente poder elevar o nível da discussão para quem está no front e se questionar, e me questionar, questionar o Vitor, questionar todo mundo aqui, para a gente poder aprender juntos, dividir as experiências, né? Mas mais do que isso, eu quero contar algumas para vocês de, realmente, erros, que eu acho que são os mais importantes, porque aí vocês não precisam cair no mesmo buraco, e principalmente os acertos, onde vocês já podem ir direto na essência. Só que é necessário cumprir os passos básicos para a gente poder começar. Falei demais aí, Vitão? Não falou e já cobriu alguns pontos, mas voltando em um deles, eu quero que a gente fale na sequência de entender os momentos, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente estava falando, né? Antes de começar. As pessoas não entendem a diferença dos momentos ali de quando está construindo o topo do funil, fundo do funil, espera que o topo traga o resultado do fundo, né? Muitas vezes. Ou seja, eu nunca vi o leão na minha vida, nunca vi. Falo, Leão, compra de mim. Não sei nem o nome, eu falo, mando você. Eu mando um nome errado, ou chamo o leão de Rodrigo. Rodrigo, quero vender para você. Morreu, né? Você dá atenção para quem chama de Rodrigo, Leão, por exemplo? Esse é um fato, Vitor, né? E vou voltar no ponto central aqui, que para mim é o alicerce para a construção de todo o resto. Uhum. É primeiro assim, você ter o mínimo, né, de empatia para entender o que é um relacionamento. Uhum. Como é que você vai se comunicar com quem você quer? Então, você está vendendo medicamento, você está vendendo um serviço, você está vendendo um software, você está vendendo gasolina no posto. Você está estruturando um processo com um cliente. Esse cliente é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Você ainda não... Ele não é ainda o seu cliente. Você quer construir, mas ele ainda não é o seu cliente. Chega na rua e correndo e fala assim: e aí, Vitor, você quer comprar um negócio? Primeiro, você está usando o canal errado, né? Você está pegando o cara que está andando no meio da rua e está tentando abordá-lo com uma coisa que você nem sabe o que ele quer. 2, você não conhece o Vitor. Se o cara tiver programado, é capaz de né, Vitão? Vai dar um... vai tomar um golpe rápido ali, né? Por quê? Porque você está abordando o cara, você acaba até, muitos dos casos, não só assustando esse possível cliente, mas criando uma péssima experiência. Exato. Quantas vezes de empresas que eu conheço os donos, eu liguei para a empresa e falei: cara, você já deu uma olhada como está hoje a abordagem de vocês? Olha como chegaram para mim. Tem uma que chegou a ponto de falar assim: ó, você não lê meu e-mail, acho que eu vou procurar o presidente da sua empresa, porque você não está... Eu falo, puxa, eu adoro isso. Por quê? Porque aí vira até, né, parece uma intimação. Quem gosta de um relacionamento intimando uma pessoa? Quem gosta de um relacionamento onde você atropela a relação e parece que você quer sugar o sangue, sugar a energia da outra pessoa? Você não está querendo contribuir com ela. Pense que no começo todo mundo já deve ter,
na ânsia de fazer um bom trabalho, vai lá e manda uma comunicação falando: olha, é aqui, esse é o serviço, custa R$ 26 por hora, por dia, por mês. Você não quer nem ler. Por quê? Porque você não conhece. Você não criou o mínimo de empatia, de relacionamento. Não estruturou um processo decente para poder entender como que funciona a cabeça de quem está do outro lado. E de verdade, gente, não precisa ser nenhum gênio, hein? É só olhar para a gente. É só olhar para como que a gente funciona. Como que seria legal? E aí vem coisas básicas, o passo a passo, né? Para quem que você vende? Quem que espera que aquela solução, que aquele teu produto, que aquele teu serviço, para quem que você está vendendo? Você tem isso declarado? Você sabe exatamente? Você fala a língua dessa pessoa? Por quê? Se a pessoa for, por exemplo, uma pessoa do ramo farmacêutico, e você falar, por exemplo, ao invés de você falar propagandista, você falar, olha, eu tenho um monte de promotor, você já errou. Você está falando uma linguagem que não é a linguagem utilizada dentro daquele segmento específico que você trabalhar. E aí o que acaba acontecendo? O marketing não funciona, né? Aí a gente escuta, é por isso. Porque a ferramenta é usada de forma errada. E isso não precisa ser mágico. É só estruturar um processo onde você conheça quem fala. Se você não conhece, entreviste, investigue, estruture um modelo onde você possa acompanhar os vendedores, pelo menos num primeiro estágio, porque no final, quem vai criar todos os materiais para a área de vendas? Quem vai estruturar um processo decente de treinamento dessa área? Quem vai modelar todo o processo e encantamento disso no digital? Quem vai modelar o formato de comunicação? Quem vai estruturar o processo de onboarding? Somos nós, a área de marketing, certo? Então, se isso não existir, todo o resto é lixo. Ah, Leon, você está falando para mim que tudo que eu produzi, eu já produzi conteúdo para mais de um ano. Só estou abrindo aqui, tá muito escuro. Eu já construí um processo aqui para mais de um ano dentro da minha empresa de comunicação. E eu te falo, quantas visualizações você está tendo? Quantas pessoas interagem com essa comunicação? Quantas vezes isso é replicado durante o processo? Qual a tua priorização dentro do canal que você está utilizando? Instagram, LinkedIn, TikTok. Qual o nível que você está alcançando? Qual é o alcance que você tem dessa tua comunicação? Você já calculou isso? Você já viu isso? Se você não viu isso, temos um problema legal para resolver. Por quê? A gente só sai dessa sinuca de bico se a gente entender qual é o problema que a gente está resolvendo. A maior parte das vezes, não estou falando que todos, mas a maior parte das vezes, o que está acontecendo é a gente tem uma estruturação de marketing para geração de conteúdo. Sim. Não é, Vitão? Então, o que acaba acontecendo? Você gera muito conteúdo. Ah, mas isso é efetivo? Dá resultado lá na ponta? Não. Será que não é mais óbvio voltar uns passos para trás e entender o que você tem? E aí a gente vai cair em outras armadilhas. Né, Vitor? As armadilhas clássicas. Como, por exemplo, o que você tem dentro de casa? Você tem um produto? Você tem um serviço? Você tem um produto? Ou você tem um projeto?
que é construído com consultoria e sustentado com consultoria. Essas lições a gente precisa ter muito claras, porque Sim. em grande parte das vezes o que a gente está vendo acontecer hoje é tentar aplicar processos do B2C em produtos escaláveis para qualquer tipo de negócio que eu acabei de falar. Você tentar ser mais claro. Pegar um modelo como foi desenhado o Spotify, como foi desenhado o Airbnb, é um processo B2C de um produto, caixinha. Você fala assim, poxa, Léo, mas eu não sei nem o que é produto. Eu vou te explicar o que é um produto. Na indústria, produto é aquele que você leva para casa, chega na tua casa e usa, certo? Aplicativos em geral, na área de tecnologia, é a mesma coisa. Mas, Leão, a minha área tem toda a parte de sustentação, customer success. Aí eu te pergunto, Spotify tem customer success? Airbnb tem customer success? Então, vocês viram a diferença do que é produto e o que é projuto? E às vezes é projeto. Ah, Leão, o que é um projeto? Muito simples. Quando você vai no cliente, você está fazendo o atendimento desse cliente, e ele pede uma feature nova, e você cota, você tem um projeto na mão. Alguns chamam de projuto, mas é um projeto, onde você vai se adequando, vai se moldando àquele cliente. Então, é muito importante você qualificar isso para você entender como que vai ser sua forma de agir com o marketing. Ah, Leão, mas eu não entendi. Como que vai funcionar isso? Muito simples. Se você tem um produto, você deveria estar investindo tubos no digital. Por quê? Porque você já tem ele modelado para escalar. Ah, mas eu estou usando isso para o meu... Você falou do meu projuto. O que vai acontecer? Lembra, projuto tem um ciclo muito maior. Você vai gastar um tubo de dinheiro. Se você não tiver bem desenhado cases de sucesso. Ah, mas eu tenho dificuldade na minha empresa de ter cases. Aí vem a pergunta clássica, essa precisa guardar em qualquer lugar do caderninho, que é o seguinte: na sua empresa, quando é aplicado ou o projeto, ou o produto, ou o projuto, ou o serviço, o que muda no D2? Ou seja, no dia 2, ou seja, depois de implementado o que você tem para que você está vendendo, nossa tarefa é vender, marketing, vender. O que muda no D2? Ah, Leon, eu não tenho como mensurar isso. Não tem? Então vamos lá. O que vai acontecer com isso? Primeiro, seu ciclo de venda vai ser gigante. 2, você vai criar conteúdos 1000 e não vai vender nada. Terceiro, você vai ter que ter uma legião de vendedores e vai achar que a área de vendas não funciona. Quarto, você vai estruturar todo um processo para fazer upsell e cross-sell que nunca são entregues. Quinto, você vai criar uma decepção gigantesca com quem entrar em contato com você. E para piorar tudo isso, você gastou um tubo de dinheiro com a área de marketing tentando fazer milagre. Eu falo que marketing faz quase um milagre. Quase um milagre. Ele só não consegue transformar um produto que é ruim em um produto bom. Ele não consegue transformar algo que não é escalável em escalável. Não consegue. Por quê? Porque é a essência, né? Fala assim, olha, eu tenho aqui um produto que ele é azul. Mas olha, a gente tem que mostrar para o mercado que ele é cor-de-rosa. O que vai acontecer? E isso acontece diariamente, né? É uma corrupção dos valores. Sim. Cara, o produto ele é azul. A essência dele, ele é azul.
nós vamos declarar para todo mundo que ele é rosa. Nós vamos mentir, nós vamos criar uma estruturação. E aí, esse ponto, que é fundamental, junto com os outros dois que eu coloquei, que é a verdade. Se você não tiver verdade na sua comunicação, quantas vezes a gente vê aqui? Não, a nossa solução já está em mais de 200 empresas. O nosso serviço, ele atende todas as 1000 empresas da Exame. Aí o cara vira e fala assim, meu, e a minha empresa? Que está lá e eu não estou aí. Então, são erros crassos, são erros grosseiros, e que, infelizmente, quem não avaliou, quem não tem experiência, quem nunca fez, realmente vai gerar, de novo, a nossa frase clássica aqui. O marketing não funciona. Lógico que o marketing não funciona. Desse jeito, ele nunca vai funcionar na vida. Entendeu? Porque você não pensou na essência, na base, na estruturação, no processo. Quer ver outra coisa maluca? É você esperar que um produto algo que você criou e que tem uma estruturação que precisa de uma área de sustentação, precisa de consultores, precisa de um processo, que ela escale, sem ter os modelos corretos de escala. Porra, Leão, dá para escalar produto? Dá. Mas não é como hoje a gente vê. O cara vai e começa a criar uma série de conteúdos, enche a boca do funil, começa a trabalhar, fala assim, cara, mas por que não acontece? Porque não tem nem área para sustentar aquilo. Na primeira venda, quando começou o cara a pedir novas requisições, novas features, putz, você já entortou, já virou. Então, é muito importante decidir ali na ponta o que é essa empresa, o que você está vendendo. Definir o que você está vendendo, para quem que você está vendendo. A terceira é, qual é o meu diferencial? Olha para o mercado, gente. Vê o tamanho desse mercado. Com quem que você concorre? Qual é o preço da concorrência? Quais são os atributos que eles estão utilizando? E vai para o simples. Como que você vai encontrar esse diferencial? No simples. Algo que todo mundo... Lembra que a gente falou de alcance? A gente tem que olhar para esse processo e enxergar assim, o que dentro desse processo, o que a gente está olhando para dentro desse processo, que é realmente meu diferencial e qualquer pessoa vai entender. Dentro da tua companhia, mas principalmente fora da tua companhia. Isso é fundamental, porque se você não souber isso, você vai cair num mar onde você não sabe quem é o tubarão. Talvez você seja o tubarão. Mas normalmente não. E aí o que acaba acontecendo? Você cria uma série de conteúdos para quê? Só para fomentar o tubarão. Você vai entregar tudo que você gerou. Você de educa o interesse. mercado para outra pessoa ir lá e vender. Exatamente. Para ele coletar. Para ele pegar e se estruturar. Para ele modelar. Aí você fala assim, poxa, marketing não funciona. Lógico. Porque tudo que você investiu foi para o teu concorrente. Porque tudo que você pensou foi para o concorrente. Por quê? Marketing mal utilizado, ou seja, olhando para o revés, né? Você investiu para ter um retorno. Você investiu corretamente? É a mesma coisa. Você investiu numa empresa ruim, você vai ter um retorno ruim. A mesma coisa aqui. Se você errou a forma com que você se comunica, se você errou com quem você se comunica, se você errou como você estruturou todo esse processo, esse dinheiro vai para o ralo. E, infelizmente, a gente vê isso recorrentemente. Não é à toa que eu tenho sido chamado, porque eu já passei por isso,
já estruturei esses processos e vi. Quantas vezes eu vi? Mas vamos investir nesse evento. Não, cara, tem que fazer evento. Tá bom, o que você vai mostrar nesse evento? Não, mas, cara, isso daí você já tem há 10 anos. Pô. Você vai mostrar a mesma coisa que você mostra há 10 anos nesse evento. Aí termina o evento, nossa, não deu nenhum resultado. O Vitor tá rachando o bico, porque assim, são coisas que a gente precisa ser muito real, muito verdadeiro. Sim. Quando a gente é verdadeiro, a gente entende o processo, fica mais simples. Para saber utilizar as ferramentas certas na hora certa. Quando você faz um evento, quando você tem alguma coisa para lançar, algo de inovador, algo que vai trazer, senão você vai fazer exatamente o que eu acabei de falar. Você vai fazer o evento, você dá aquela maquiada para parecer que você está fazendo um lançamento e você joga toda essa energia, sabe aonde? No teu concorrente. Para toda essa estrutura, ele falou, putz, legal isso daí. Quem que é o cara dessa visão? Nossa, o cara está entregando um negócio muito melhor que aquele cara. Muito melhor que ele. E aí, dentro dessa estruturação, precisa ter um negócio chamado coragem. Coragem de discutir internamente, que às vezes a gente não tem todos os pontos para construir. Exemplo, vamos sair fazendo, porque tem algum case na empresa? Não tem nenhum case. A primeira coisa da empresa, a mobilização do marketing deveria ser, vamos gerar um case. Vamos estruturar um processo, porque isso facilita tudo. Facilita o entendimento para saber o que eu estou vendendo, para quem eu estou vendendo, como eu estou vendendo, a que preço eu estou vendendo. Ah, Leo, mas a área não interessa. Você da área de marketing, tira a bundinha da cadeira e vai atrás. Sim. Estrutura, modela, entrevista, seja investigativo, seja criativo. Pedir para a área de marketing ser criativo, hein? Será que eu tô, né? Pedir muito? Cara, a área de marketing é a que menos tem conteúdo. Ela que gera. Poxa, mas Leão, eu não tenho o case. Vai atrás. Vai atrás. Como se gera case quando você não tem? Por exemplo, a empresa começou. Como é que hoje funcionam os grandes negócios no planeta Terra? Se a pessoa não conhece o serviço, não conhece o teu produto, etc., vamos pegar o caso, por exemplo, num supermercado, você tem um produto novo no supermercado. O que você vai fazer? Demonstração. Você vai pegar e dar de graça, vai fazer a pessoa experimentar. Ah, mas o que eu vendo é um hidratante. Vai passar a mão, hidratantezinho. Nossa, que delícia o cheiro. Olha que macia a minha mão. Esse é meu produto. Vamos para a tecnologia? Ah, Leão, a gente ainda não tem bem desenhado o modelo freemium. Welcome. Se você está começando, você vai... Vocês já ouviram a palavra? Dai para poder receber. Então, se você não liberar, se você não tiver coração para poder chegar para alguém e falar, eu gostaria muito de ter você como meu cliente, eu queria que você utilizasse, eu vou deixar você utilizando e vou acompanhar você durante esses 6 meses, já que é o primeiro case, 6 meses, 1 ano. O que eu só quero como contrapartida tua é, se eu fizer um bom trabalho, você pode declarar para mim? A gente pode construir um case juntos? Não existe no planeta Terra, não existe alguém que você entregou um valor para ele e ele percebeu esse valor e não vai contribuir com você. Às vezes você não consegue o logo daquela companhia, mas você consegue a persona que você conseguiu realizar esse trabalho e você consegue estruturar o modelo para aquele segmento. Olha, na indústria farmacêutica aconteceu isso. Na indústria automobilística aconteceu isso. No supply chain aconteceu aquilo dessa empresa. Então, dentro dessa estruturação, precisa ter muito claro qual que é o seu diferencial. E aí a gente já falou como que a gente destrava, ou pelo menos uma boa parte como a gente destrava.
E eu acho que, assim, por último, não deixem de ver o pós-venda. Ah, terminou de vender, o marketing sumiu. Não! Vamos lembrar, a maior fonte de receita de todas as companhias que venceram no planeta Terra foram as empresas que cuidaram da base. Se você não... Imagina que você tem uma galinha e com você, essa galinha começa a botar ovos de ouro. Aí você fica desesperado e quer colocar mais galinhas para você. Você consegue dar conta de todas as galinhas? Então faça primeiro com que aquela galinha bote 3, 4, 10 mil ovos. Ela vai cacarejar e todas as outras galinhas vão querer vir com você. Porque com você vira ouro. Não. Precisamos ter new name. Tá bom, cara. Quantos cases a gente tem de todo mundo que entrou? Ah, a gente não tem nenhum. Reza. Reza. Sabe o que vai acontecer? Os clientes vão entrar. Você ainda não tem capacidade para poder fazer uma entrega que o cliente perceba, entrega de valor que o cliente perceba. Isso é muito importante. Ah, eu entrego o valor no teu ponto de vista. Sim, sim. Né, Vitão? No teu ponto de vista, você entrega. Agora, no ponto de vista de quem recebe aquilo, o serviço, um produto, um produto, como é que tá? Ele tá feliz? Aí vem o terceiro ponto, né? Quem tem relacionamento, quem construiu confiança, não precisa ficar preocupado, desesperado, ficar toda hora fazendo pesquisa de satisfação. Sim. Por quê? O trabalho está sendo mal feito. Se você criou uma régua de relacionamento com esse cliente, ele confia em você, está feliz com você, se está acontecendo alguma coisa, ele te liga, dá risada, ele fala, ó, tem mais um aqui que está querendo o nosso contrato, mas, cara, ó, toma o contrato para você aí. Dá uma olhada no que os caras estão me oferecendo. Eu nunca vou... Eu tô abraçado com vocês, eu aposto em vocês desde o começo. E essas histórias, vocês estão escutando de alguém que construiu, que fez, que escutou, que homologou com a minha verdade. Não é palhaçada de nenhum livro, nada contra, mas eu acho que todo conhecimento ele tem que ser aplicado da forma correta. Não como hoje. Nunca viu o processo, nunca conheceu o produto, nem aquela empresa sai abrindo querendo criar playbook de execução, seja de venda, seja de marketing, seja de customer, seja de upsell, seja de cross-sell. Né, Vitão? Ah, vou construir minha área de customer marketing. Tá bom, para o teu negócio. Não, já comprei um livro aqui. Né? É genial. É um modelo, de novo, por que que o marketing não funciona. Não vai funcionar mesmo, gente. Nem aqui, nem nenhum outro planeta da galáxia. Por quê? Porque a base está errada. E o pior, algumas pessoas estão tão viciadas que ela fala, não, eu sou pressionado porque a gente tem que entregar resultado. Você vai entregar resultado quando você colocar o cavalo na frente da carroça, não o contrário. A maior parte das pessoas tenta fazer com que o cavalo empurre a carroça. Você não fazendo o trabalho de base, não estruturando o processo corretamente, o que vai acabar acontecendo é, você vai fazer um esforço tremendo de horas homem, né? De gente trabalhando, de agências no processo, de investimento na área de marketing e na área de vendas, e vai jogar tudo no lixo, uma grande parte, um percentual gigantesco. Tá? Hoje, mais ou menos, das empresas que eu já cataloguei, tá? Esse valor que vai para o lixo, ele é da ordem de 40% a 60%. Imagina 40% a 60% da verba que você poderia estar gerando receita, vai para o lixo porque você não fez esse trabalho inicial. Demora um pouquinho mais, turma? Demora. Demora. Quando a gente fala de uma máquina de vendas, ela demora. Porque depois que ela começar a produzir, você tem que estar preocupado com outras coisas. Que aí é sustentar, entregar o valor para o cliente, modelar todo o processo de upsell e de cross-sell, garantir que esse cliente está percebendo esse valor
e gerando os cases. Até então, você precisa olhar muito forte, muito pesado, para não cair nas armadilhas de precisamos entregar. Olha, ou então para inglês ver, né? Que é muito clássico também. Olha o que o marketing já fez. Milhares de artefatos no digital, no offline, estruturando todos os processos de vendas. Olha o que o marketing fez. Ah, tudo bem, cara. Gerou venda? Não. Lixo. Lixo. E normalmente vai cair no D0, que é aquilo lá. Analisou? Você tem um produto mesmo? Se você não tiver um produto, não adianta colocar no digital, você vai ficar 3.000 anos querendo criar conteúdo. Só que o processo ele é complexo. A dinâmica de approach é completamente diferente. Você vai falar com o high level. High level não tem tempo para entrar no Instagram nem no LinkedIn. Ah, não, mas o funcionário dele... Tudo bem, cara, só que o seu ticket é de 30, 40, 50 pau por mês. Aí você vai para o ABM. Account Based Marketing. Aí você vai estruturar um modelo de ABM. E, de novo, não é abrir o livro e aplicar. É lembrar o que é Account Based Marketing. É você listar todos eles, aqueles que você quer chegar, com uma estrutura completamente diferente do que você vinha fazendo, totalmente humanizada, né? É o João da empresa A. É a Júlia da empresa B. É a Andréia da empresa C. É a Priscila da empresa Z. Com o linguajar e no modelo de relacionamento, levando conteúdos, não é conteúdo gerado pela gente, tem que pensar assim, o que ele gostaria de receber? Eu estava vendo hoje o caso da BTB Telecom. O pessoal publicando, olha, agora na Europa, já foi validada, a Apple vai começar a produzir todos os iPhones no padrão USB-C. Porque ele lida todo dia com isso. Todo mundo quer saber essas alterações porque vai mexer com todos os processos que eles atuam. No mercado de vocês, quais são essas informações? Quando você define quem é a persona do outro lado, quais são as informações relevantes para aquele cara? O que ele quer saber? Ele quer saber um dado econômico novo que ele não tem? Ele quer saber um comparativo do nosso mercado brasileiro com o mercado americano, com o mercado chinês? Ele quer estruturar um modelo e saber quem são os competidores e ver os diferenciais que ele pode ter. O que você vai levar para ele que ele vai falar assim, cara, eu preciso ir lá em cima e me cadastrar, porque eu quero receber todos os conteúdos desses caras que esses caras estão mandando. Porque é muito relevante para mim. Eu não tenho o que fazer. Ah, Leão, mas isso aí é um clipping. É. Clipping nichado, estruturado para aquela persona específica. Para aquele perfil. Outra, quando você fala de ABM, não esqueça de olhar a idade das pessoas. A comunicação é completamente diferente. Pega um diretor, um gerente, um C-level de 30 anos e pega um CEO, gerente, diretor, C-level com 60, com 50. É outro nível de comunicação. É outra forma de chegar. Então, não deixem de pegar esses detalhes, porque isso faz a diferença total, completa no teu mercado. Independentemente de onde você estiver atuando. Outra coisa que eu acho super importante. Se você acredita em marketing, você acredita que... você acredita que toda essa estruturação, todo esse processo, ele é funcional dentro da empresa, abrace a causa. Existem formas de você criar atuações de marketing dentro da área de vendas. Porque são praticamente a mesma estrutura, é o mesmo corpo. Muitas vezes é necessário separar,
na maior parte das vezes ela é separada. Por quê? Porque as competências que você tem dentro da área de marketing são complementares e diferentes. Mas, na essência, puxa, mas minha empresa não tem uma área de marketing ainda. Já procurou tentar levar os conceitos práticos para a área de vendas? Olha, eu vou gerar mais lead, eu vou conseguir estruturar um processo melhor se eu tiver essa esteira aqui no digital ligando para esses caras. Desenha pequeno. No D2, quando você começar a gerar valor interno, aí o que vai acabar acontecendo? Cara, a gente precisa aumentar mais. Legal, cara. Tem como a gente aumentar a área? Por quê? Agora está provado que o marketing funciona. Tem como a gente aumentar essa área? Não o contrário. Eu preciso montar uma área de marketing, eu preciso chegar... Cara, não vai adiantar nada. Se você não fez o beabá para trás, não vai adiantar nada. Agora, quando você já tem uma área, procure estruturar esse processo, ou procure fomentar esse processo com todos os que fazem parte da área, no intuito de ter muito claro assim, qual que é a nossa verdade? Estamos atrás de venda. A gente está olhando para a venda, a gente sabe o processo, sabe quais são os diferenciais, sabe quando alguém sentar na frente de um potencial cliente, né? De um lead já quentinho, já sabe como que vai ser o processo decisório, como que ele vai definir, quando ele comparar a gente com outros, ele não vai ter dúvida nenhuma que a gente, em termos de preço, em termos de diferencial. Quantas vezes já desenhamos modelos, hein, Vitor? Que assim, a gente vendia 30%, 40% a valor a mais. Por quê? A gente tinha diferencial. Agora, se você cair no varejão, né, o famoso commodity, aí, senhores, rezem. Aí vocês rasgaram mesmo a cartilha de marketing, entendeu? Aí, de verdade, precisa voltar muito mais atrás, porque é lamentável, né? E às vezes a gente tem situações. Por quê? Porque você precisa realmente estruturar o processo, né, de product marketing para poder fazer aquela entrega com aquele diferencial. E às vezes no curto espaço de tempo não é possível. E aí a minha dica é: tira o pé de marketing. Tira o pé do investimento, porque você vai jogar dinheiro no lixo a rodo. Marketing faz quase um milagre. Por quê? Porque no momento que você tiver algo que entregue valor para o cliente, você consegue escalar. Quanto você não tiver isso, você vai enxugar gelo. Você vai bater sempre na mesma tecla e não vai conseguir o seu objetivo final, que é vender, que é aumentar suas vendas. Tô falando muito hoje, hein, Vitor? Por favor, Não, vocês mas me... você preencheu todas as nossos boletos aqui. Eu só não perguntei, mas você já respondeu todas. eu me De- empolguei aqui, turma, e assim, eu queria saber um pouco de vocês, se mas vocês... deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu já puxo a Claro, pergunta dos demais. Na verdade, deixa eu defender minha classe aqui. Leão, para os founders que vão ouvir, e você que já viu todo esse processo, qual que é a importância do founder abrir caminho para o marketing, interagir com o cliente, com vendas, com produto? Porque acho que no nossa, quando a gente se conheceu, você fazia muita questão disso. Então, Vitor, na época da Xera, né? Vitor, Estela, esse é o Nardelli. Ele está responsável pelo produto X. Pergunte para ele os indicadores e tal. Aí, quando a gente tinha eventualmente algum cliente lá no escritório também, ó, esse cara trabalha na Heineken. Ó, responsável pelo canal direto. Pergunta para ele, tal, tal, tal. Então, acho que o nosso trabalho ficou mais fácil à medida que... Acho que o trabalho de marketing fica mais fácil à medida que, que os founders abrem caminho. Assim. Então, como você vê essa importância das lideranças abrirem caminho, justamente porque o marketing, às vezes, a pessoa está vindo aqui, um analista, um coordenador, e o cara é um diretor nacional da Unilever. Então, cara, vai ser difícil. Então, qual a importância do founder abrir caminho para o marketing ter essa conexão direta com o cliente?
Eu acho que do ponto de vista prático, né, Vitor, você tendo os indicadores mais básicos, que assim, eu estou entregando o valor percebido pelo cliente? Se sim, quais são meus cases? Poxa, mas é muito simplista o que você está falando. Sim, porque o founder, ele está lá com N atividades. Ele tem que ver o financeiro, ele tem que ver toda a parte operacional, ele tem que ver toda a parte de vendas, ele tem que ver toda a parte... E também vai ter que ver a área de marketing. Então, tem que ser muito simples. Quantos cases foram gerados? Nenhum. Something is wrong. Como é que a gente gera esse conteúdo? Como é que a gente estrutura um processo para que essas informações elas sejam captadas pela empresa e de uma maneira muito direta a gente consiga trazer isso para dentro de casa e transformar isso em valor? E aí vem a força dos founders ou de quem está liderando a empresa para poder abrir caminho. Muitas vezes as áreas falam, puta, mas lá vem o marketing de novo, cara. O cara está me cobrando para eu entregar o que eu estou fazendo lá no cliente. Sim, gente. Só lembrando, uma empresa, ela não é formada de uma pessoa, uma área. É um time. Existe uma nomenclatura de áreas, mas todo mundo trabalha em conjunto. Então, quem deveria, poderia, minha sugestão, de quebrar essas barreiras entre as áreas e fazer com que essa coisa flua e todo mundo tenha tesão de conversar com a área de marketing para poder dividir um pouco do que ela está fazendo, especificamente naquela área, seja na área de customer, seja na área de vendas. Quantas vezes a gente sentava na área de vendas, vinham as informações mais quentes para a gente. Olha, o cliente achou essa feature fantástica e falou que ninguém tem no mercado. Isso é ouro para a gente. Como é que a gente utiliza todas as áreas da empresa para serem nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca e ter o sentimento, o cheiro de como que está lá do outro lado? Essa é a grande mágica. E quem consegue destravar isso, quem deveria, como sugestão, destravar todas essas barreiras e colocar todo mundo em sintonia para que isso aconteça, são os founders ou os diretores ou os gerentes, para que isso flua de uma maneira automática. E não precise ter intervenção de ninguém. Não, tá todo mundo em prol de quê? De vender, de entregar e de sustentar, entregando valor para o cliente. Porque no final das contas, todo mundo está aqui, porque na ponta, na outra ponta, tem um cliente pagando feliz um valor que ele percebe. Ele fala, puta, eu preciso de vocês, eu quero vocês aqui comigo, porque com vocês eu sou muito melhor. Então faz total sentido, Vitão. Mas precisa ter essa visão, e aí fica a minha sugestão, né? Porque precisa descer para o play. Muitas vezes essas sinergias elas não acontecem porque na competitividade, né, principalmente em empresas mais enxutas e com todo mundo focado na performance, você olha para o seu, você não olha para o todo. Sim. E aí é necessária a visão, principalmente de quem está liderando, de coordenar isso, porque sim, tem horas que você precisa dar aquele foco, mas na maior parte das vezes trabalhar isso em sincronia traz um ganho exponencial para todo esse processo. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade. Acho que a gente tem tempo para mais, sei lá, 2 perguntinhas aí. Quem quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu tenho uma, mas já meio indo para o lado mais assim do marketing e tudo. O RD anunciou essa semana a integração com o WhatsApp lá. Então, pensando num mercado B2B, você, Leão, já na sua experiência, já viu alguma levantada de mão no WhatsApp? Eu vejo muitas empresas, o botão no WhatsApp gigante, botão no WhatsApp gigante. Para um decisor, você acha que tipo, é relevante um botão, alguma coisa assim? Pensando num ticket, sei lá, seja alto ou que seja baixo, sei lá, uns 20 mil, 30 mil, cara? Todas as formas de comunicação, Cícero, são super importantes. E, assim, todas elas devem ser consideradas dentro do planejamento de marketing. A questão só é como você utiliza. Por exemplo, se você for utilizar de uma forma fria,
ou seja, você pega o WhatsApp e já manda uma comunicação que não foi requisitada, é o maior tiro no pé da história. Primeiro porque você fere a LGPD. Ponto. E isso é muito importante. Nós aqui temos que ficar atentos a isso, porque dentro das consultorias que eu presto, isso tem aparecido constantemente e isso dói. Imagina na mão, como você falou, de um CEO, você pega e manda uma mensagem no telefone dele. Né? Indo mais direto para a tua pergunta, já colocar o botão no site, etc. No modelo onde a reação de quem está olhando para aquilo que foi colocado no site ou em qualquer meio digital e ele entrar em contato com o WhatsApp, ou seja, vindo do cliente por interesse do lead, né, que não é nem cliente ainda, do lead, cara, faz total sentido e é uma baita ferramenta. Mas fica aquele ponto de atenção com exclamação e aspas ainda. Utilizem as ferramentas da forma correta. Por quê? Porque pode ser um grande tiro no pé. Esse não, é o contrário. Você está expondo as soluções que você tem, seja de serviço, seja de produto ou produto, tá lá, e você está abrindo o canal mais rápido dele se comunicar. Por quê? Ele viu numa reunião, participou e falou, olha, nós precisamos colocar inteligência artificial na nossa companhia. O que vai acontecer? O cara que está lá do outro lado, né? Ele precisa entregar esse valor para a companhia. Ele vai buscar, ele vai pesquisar. No momento que ele pesquisar, ele vai querer mais informações. Você criou um canal, um elo de comunicação mais legal para você poder construir de novo. Vamos voltar lá. O relacionamento. Aí não é você chegando nele, é ele chegando até você. Se aquele lead percebe que o interesse é teu, você perdeu a venda. O interesse sempre tem que ser dele para você. Porque você tem algo de muito valor. Você depois não tem que explicar o teu preço. Depois você não tem que explicar. Por quê? Porque você não forçou essa relação. É uma relação de troca. Você está entregando um valor. E do outro lado, existe uma recompensa por essa entrega. Agora, se você forçar, o que vai acabar acontecendo? Chegar aos 49 do segundo tempo, você vai forçar. Você vira commodity, você já não tem mais nenhum diferencial competitivo, o cara vai querer te espremer por preço, vai querer que você entregue num tempo que você nunca entregou. E aí, cara, é o que eu falo, é a ferramenta certa aplicada errada. Aí vira uma bola de neve, entendeu, Cícero? Então, não sei se eu consegui responder, mas do meu ponto de vista, sempre, se você estiver aplicando uma ferramenta que melhore tua comunicação para que ela seja mais assertiva, mais direta, mais rápida, e que essa comunicação, quando ela é iniciada, ela parta de quem tem interesse em você, cara, tem que arrebentar a boca do balão. Agora, se você fizer o contrário, tenha muito, mas muito cuidado, porque senão você vai ser o e-mail chato, você vai ser um inconveniente, vai ser aquela empresa que vai se marcar e falar assim, ó, cara, eu contrato todo mundo, menos essa mala, que não tem nem a capacidade de fazer uma lista de e-mail, um controle dos celulares, e de verdade, né, cara? Quem nunca, né? Em vidas passadas, com certeza, já pegamos lista e mandamos, cara. E tô falando aqui, cara, maior burrada. Não caiam nessa armadilha. Graças a Deus aprendi 10 anos antes, quando eu iniciava, ninguém fazia, era lindo, né? Dava para errada. Agora não, cara. Pode gerar, inclusive, processo. Então, sensacional a pergunta, Cícero. Obrigado, respondido. Fazer uma também para vocês. Acho que Saudades, essa vozinha Lion. eu conheço. Aê! E aí, cara? Saudades. Saudade, E aí? nossa, tô matando saudade. Queria ver com você o teu ponto de vista de marketing e vendas terem a mesma meta, falando de vendas. Porque, para mim, uma empresa está em pé, precisa de marketing, né? Awareness, enfim, tudo. Eu queria ver tua opinião sobre isso. Então, Camis, assim, do ponto de vista prático, existe uma grande rixa, por quê?
como essas interações elas são muito compartimentadas, elas estão em divisões muito claras, ao invés de ter um livre fluxo, o que acaba acontecendo? Marketing gera um lead, esquenta esse lead, entrega na mão da área de vendas e o que acaba acontecendo? Morre. Morre. Por que morre? Porque não tem esse comprometimento, essa sincronização, esse empowerment do board, seja, né, do presidente, ou dos diretores, ou dos gerentes, ou do processo que compõe essas frentes, para que todos comemorem juntos quando um lead é gerado, quando o lead é esquentado, quando o lead é enviado para a área de vendas. Eu tenho certeza daqui quantos já não geraram uma série de leads. E quando você vai fazer o acompanhamento, dá vontade de chorar. Da mesma forma, quando é compartimentado, tem também o outro lado. Sim. Quantas vezes você vai na área de vendas, e a área de vendas com toda a razão, fala, cara, vocês estão levantando um monte de lead para mim, etc. Porém, quando ele chega para mim, cara, é uma funerária. Mas a gente não vende para funerária. Onde que foi o ajuste, o erro nesse processo? Então, quando está todo mundo em sinergia, todo mundo trabalha em pró de olhar para os números, mas não olhar no sentido de, eu estou aqui, você aí. Não. É olhando assim, cara, vocês estão fazendo? Putz, eu tive uma ideia aqui, será que dá para... Vamos tentar fazer uma coisa diferente? Por quê? Porque lá naquele cliente, a gente viu que a gente tem uma feature diferente. Puta, vamos mudar a comunicação porque vai melhorar a boca do funil. Putz, melhorou a boca do funil. Que legal. O que a gente pode fazer agora para poder esquentar mais? Será que não tem um relatório interessante que saiu no jornal, em mídia, ou lá fora, que a gente não possa mandar nesse período para a gente poder encurtar esse tempo de fechamento? E aí você faz total, tem toda a razão e faz todo o sentido, porém, enquanto essas estruturas não se abraçarem de verdade, o marketing vai sempre ter que levantar quanto que ele investe, quanto ele retorna. Deveria ser natural, porque a venda não é só geração de lead e close. Não, cara, tem toda a área de vendas, tem todos os investimentos na área de vendas. Então, aí você vai calcular quanto que foi investido dentro desse processo. E não só, vem aqui o lead, esquentou, depois eu entrego para a área de vendas. Essa é a maneira mais burra, essa é a maneira mais cruel, porque aí que acaba acontecendo. De novo, a gente falou bastante hoje, vai jogar um monte de dinheiro no lixo. Por quê? Porque não há um alinhamento, não tem uma barreira destruída para que essas áreas elas tenham vontade de trabalhar juntos. Um procura o outro. Bom, a gente trabalhou, aqui eu acho que a gente pode falar, a gente já trabalhou nesse modelo e a gente sabia, não tinha área que não ia lá. Era tudo praticamente uma coisa, um bloco só. Obviamente, às vezes, numa área física diferente, mas o objetivo, o foco em querer melhorar, estruturar o modelo para que a gente possa ver o resultado lá na ponta, é totalmente diferente. Então, faz total sentido o que você falou, Camis, e a minha sugestão é justamente de ter essa estruturação modelada. E, normalmente, quando começa a dar problema e as duas áreas começam a conflitar mais, é quando tem um problema de produto. Quando a gente tem um problema de produto, pode ver, a área de marketing e de vendas estão quebrando o pau. Por quê? Porque não dá para vender uma coisa ruim. E aí, fica um botando culpa no outro. O marketing é uma merda. A área de vendas não presta. Puta, olha, os caras são muito ruins. E isso passa algumas gerações, até que tem um santo que olha e fala assim, putz, cara, deixa eu dar uma olhada. Nossa, cara, a gente não está entregando valor para o cliente. Por quê? Vai voltar aqui no, né? A gente vai dar um rewind aqui, mas
volta. Quais são os cases que a gente tem? Não, a gente não consegue gerar case. Ah, não consegue gerar case. Quer ver outra coisa? Pergunta para as pessoas da sua empresa se elas têm orgulho do que a empresa está entregando para o cliente. Se você não consegue gerar case, pelo menos pergunta dentro de casa se ela tem orgulho daquilo que a empresa como um todo está fazendo para os clientes. Com esses 2 pontos, você mata, Camis, porque com certeza o problema não está ali e todo mundo acha que marketing ou vendas fazem milagre. Marketing e vendas fazem quase um milagre. A mágica só acontece quando você tem um produto ou um produto bem definido, bem estruturado, com modelo de canal fantástico, estruturado modelo de entrega, com um onboarding fantástico, com um modelo de percepção de valor pelo cliente. E daí, o upsell, o cross-sell, você utilizar ele, né? Ele poder, ele fazer o advocacy. Né? A gente sempre fala, não, vai fazer o advocacy. A pessoa só faz o advocacy se ela percebeu aquele valor e ela está comprada, se sente participante feliz com aquilo que ela contratou. Né? Não sei se eu respondi completamente, mas acho que eu coloquei alguns Perfeito. pontos. Tá bom. Como sempre. Que é isso, Camis. Bom, Saudade. última pergunta. Ó, vou fechar a porta. Saudades, Cami, também. Espero que estejam todos bem aí. Saudades. Mais alguém? Última pergunta e aí a gente encerra. Cara, eu tenho uma aqui. Manda, Ederson. Um pouco Manda várias, Ederson. A gente estava te esperando. Eu falei até... Achei que tinha caído o teu link. Eu falei, putz, ele perdeu as perguntas. Manda aí, cara. Aqui, deixa eu ligar a câmera que de fato me mostra o presente aqui. Legal. Ontem eu estava conversando com um colega, enfim, a gente estava falando da evolução de algumas coisas, e aí você tocou num ponto que aí realmente surgiu como dúvida, né? Normalmente a gente faz campanha tentando abordar o que o cliente precisa, porque o que o cliente quer é uma coisa, né? Mas a gente tenta argumentar o que o cliente precisa. Isso seria, vamos pensar agora, contraindicativo, tendo em vista que falar o que ele precisa pode não ter a mesma sonoridade quando a gente fala na campanha o que ele realmente quer. Talvez o que ele queira, eu quero crescer, quero vender mais, né? Mas o que ele precisa talvez seja outra coisa. Qual que é a sua opinião sobre isso, né? Se é contraindicativo, não é, se faz sentido, se não faz, esse cruzamento de informação e obviamente vai reverter nas campanhas. Quando a gente excelente tem pergunta, esse tipo de essa abordagem, eu Ederson, endosso a aliás, pergunta. é isso que eu ia falar. Primeiro, excelente pergunta. Deixa eu só acender a luz aqui, que está muito escuro, cara. Vamos ver se melhora um pouco. Melhorou aí? Melhorou. Então, assim, ó, dentro do ponto de vista de execução de marketing, uma das coisas que a gente precisa pensar, eu vou dar um exemplo um pouco mais simplório, para depois a gente pegar o caso prático. Então, imagina que a gente agora está vendendo furadeira. Tudo bem? Quando o cliente vai para a loja, ele está procurando uma furadeira ou ele está procurando algo que possa entregar para ele o furo na parede e que ele possa colocar o quadro, que ele possa pendurar a toalha, que ele possa montar o armário. Normalmente ele está procurando essa parte final. Que é o quê? A solução do problema para ele. Entendeu? Vou te dar um outro exemplo mais claro. Em vidas passadas, eu trabalhei em banco. A gente tinha que modelar um processo para vender crédito. O banco chegava lá e falava, olha, você tem tanto, Ederson, para você poder pegar aqui de dinheiro. Várias vezes. Um N clientes, milhares de clientes. Até que um belo dia, né, nosso time criou o modelo falando assim, não, cara, se a gente não tangibilizar esse sonho, porque o que ele quer com esse dinheiro? Ederson, você tem 50 mil para comprar seu carro novo. Ederson, você tem 50 mil para reformar sua casa. Ederson, você tem 50 mil para fazer a sua viagem tão sonhada.
Preciso te dizer que a gente simplesmente quintuplicou o valor emprestado? Porque você tangibiliza o sonho, a realização daquilo com aquilo que você está oferecendo. Então, eu não sei, Ederson, com que você trabalha, mas eu pensaria muito nessa comunicação do que você vai entregar para ela no final. O que ela vai ter depois de usar a sua ferramenta? Vou te dar um exemplo. Na área de educação. Se você é uma pessoa que entrega valor para essa pessoa, e depois dessa entrega, você prepara ela, por exemplo, para um vestibular, o que você quer? Você vai entregar assim. Realize o seu sonho da universidade. Como? Vem aprender com a gente. Com a gente você vai passar no vestibular mole. Ô, Ederson, Entendeu? quer exemplificar exatamente o no-code para ficar mais claro também a dica? O que vocês entregam, que eu acho que esse exercício é bom também. Qual que é a sua proposta de valor? Final, assim, em uma linha, o que você falaria? O que você entrega? Hoje que a gente ensina para as pessoas, assim, a proposta é basicamente aprenda a desenvolver site, aplicativo e sistema sem precisar programar, tá? Essa é a linha principal que a gente oferta. O que a pessoa precisa no final é dinheiro. Ela precisa de dinheiro. Então, se a gente for fazer um exercício agora, vale mais a pena a gente falar de aprenda a desenvolver site, aplicativo e sistema sem precisar programar, ou aprenda uma nova carreira e ganhe salários a partir de R$3.000. Eu não falo de programação, eu não falo de nada. Eu falo que o problema é que ela tem dinheiro. Programar, né, aprender no code é um caminho para ela ganhar dinheiro. Isso tá claro. Ela quer fazer transição de carreira, enfim, ela quer evoluir. E aí o que a gente argumenta? Porque, de novo, a pergunta, né? A gente sabe o que ela precisa, só que ela talvez não sabe ainda efetivamente. Se a gente for argumentar o que ela precisa, talvez não seja tão sexy, né, quanto de fato a argumentação, a proposta ali. Só que também, se a gente for muito sexy, né, e ela não entender o que a gente está vendendo, acho que fica um pouco uma linha cruzada, né, entre expectativa e realidade. Que ela quer dinheiro, mas eu estou oferecendo uma transformação que vai levar o dinheiro. Mas eu comunico, olha, toma aqui o dinheiro, né, no caso do banco, ou toma aqui a viagem, toma a transformação e tal, e o restante vai aparecer no meio do caminho, né? Isso eu acho que talvez uma das grandes dúvidas. Não, bem legal, Ederson. Essa pergunta bem pertinente. Então, vamos pegar o caso e vamos voltar, porque a gente falou bastante do ICP e tudo mais. Assim, quando você fez esse levantamento e todo mundo quer dinheiro, isso é uma realidade? Você fez uma pesquisa para alcançar esse dado que você trouxe como a base da tua comunicação? Isso é uma primeira pergunta. Por que eu estou te falando isso? Eu imagino que sejam pessoas ou queiram se recolocar ou fazerem coisas diferentes dentro do processo para que ela tenha uma nova posição, uma nova estruturação dentro da vida dela, sabendo codar sem. Então, quando a gente olha para esse caso, não necessariamente a gente está falando de grana. A maior parte das vezes, aí eu vou te dar dados e fatos, né? Hoje, dependendo da geração que você tiver, mais vale o propósito do que propriamente você ter dinheiro a mais. 2, é algo nichado. Por mais que a gente queira ampliar esse horizonte, não é todo mundo que vai querer estruturar esse processo, mesmo não tendo código. Porque no final das contas, o que você permite que ele faça? Do ponto de vista prático? Prático. Na hora que você entrega a ferramenta para ele, o que ele consegue fazer com aquilo? Cara, ele consegue criar absolutamente qualquer coisa sem precisar programar. Então, ele consegue desenvolver landing page, site, sistema, software, CRM, cara, painel, banco de dados, integração, uma porrada de coisa. O conteúdo está aí. Quer construir um site, quer construir CRM, quer construir sem código? Sim. Você está entregando o valor para ele. Esse é o valor. Na hora da cabecinha dele,
Ele vai... Porque, assim, uma coisa é você orientar ele para ele tentar ir para a área de desenvolvimento ou de uma área para poder ir lá e ganhar dinheiro. A outra coisa é ele ter o problema. Qual o problema dele? O problema dele, se ele for ganhar dinheiro, cara, tem N outras formas, e aí, cara, você vai abrir um negócio que você nunca vai conseguir Vai tangibilizar concorrer isso com embaixo. todo mundo. Todas as coisas do mundo você vai concorrer. Com a Sacou? feira, vendedor de carro, vendedor de moto, Bitcoin, tudo. E aí você vai gastar um tubo de dinheiro. Então, assim, pega algumas características do que você faz e que você tangibiliza, e o cara, você fala assim, Leão, eu consigo fazer tudo. Dessas, tudo. Lista tudo. E fala assim, ó, isso aqui, cara, é ninja. O cara faz isso aqui em 2 semanas. Coloca isso. E depois você tangibiliza. Aí você vai variando. Em menor tempo, ganhando mais dinheiro. Porque quem é no final o teu cliente? Pode ser uma agência de publicidade que precisa desenvolver lá na ponta, mas não tem os caras que programam, mas ela tem o cliente. Como é que ela vai saber que você consegue entregar para ela uma ferramenta que, como você falou, faz a landing page, faz o site, faz o... Sacou? Então, minha sugestão do Leão, velhinho, cabelinho branco. Minha sugestão é, tangibiliza todas essas entregas que ele consegue desenvolver com a tua ferramenta, porque aí ele tangibiliza o sonho primeiro. Ah, com isso eu consigo fazer isso. Depois você busca lá, fala assim, busca por ganhar mais dinheiro. Aí depois você põe, busca para construir site. Busca para construir site sem código. Aí você já nichou, né? Site sem código. Qual que é a terceira parte? Nós precisamos botar um diferencial aí. Qual que é o teu diferencial? Aí você vai entrar dentro e vai ter que esmiuçar. Por quê? No code tem N plataformas. Eu só de cabeça aqui, eu tenho 6 na minha cabeça, assim. E é do caralho o que vocês têm. Como que você vai mostrar que a plataforma que vocês têm é pica das galáxias? É matadora. Como você vai trazer ele para dentro de casa? Você tem algum modelo freemium? Você tem algum modelo mais escalável? Você tem um modelo onde o cara consiga olhar para você e falar assim, cara, com você, minha vida é outra. Porque ele tem que concluir que a vida dele é outra. Não você. Se você chegar e falar isso, olha, é mais dinheiro, fala, ih, lá vem o Ederson com esse papinho de ganhar mais dinheiro, mais um que quer arrancar dinheiro de mim. Você sacou qual a diferença? Você corrompe a comunicação. Você passa por processo de ser corruptível, entendeu? Você passa e o cara vai falar, porra, meu, mas eu vim aqui, eu tô conhecendo ainda. Ao contrário de você,